Saudações, tricolores! Sejam muito bem-vindos ao podcast mais crítico sobre o tricolor gaúcho. Hoje estamos que nem motoqueiro que dá de frente na carreta e acorda na UTI. Nem sabe como está vivo. E ao meu lado tem o Robson. Olá, pessoal. Jason. E aí, gurizada, tudo belezinha? E o Lucas. Eu larguei um pouco o FIFA desde o último episódio. Ah, faz bem, cara. Eu baixei o FIFA 20 e nem joguei ainda, nem me deu vontade, cara. E aí, Robson, voltou das férias, passou aqui tempo nas Bahamas, tava tudo tranquilo por lá? Nada de Bahamas, não. O mais longe que eu fui foi Between Rivers, aqui no interior do Paraná. Então, galera, Grêmio e Flamengo. Uma trauletada histórica. Um trauma na minha cabeça, algo que vai incomodar meus pesadelos pelos próximos anos. Como reagir a um jogo tão vexatório como o Grêmio e Flamengo na Arena? Olha, eu tive uma amenizada no desgosto conversando com um colega dia desses, e ele falava que só assistiu o segundo tempo. E quando ele falava em ter só assistido o segundo tempo, ele disse que não entendia toda essa diferença que todo mundo estava falando. Então, será que toda essa diferença não se restringiu ao primeiro tempo? O segundo tempo foi também tão dispare assim? Olha, cara, eu não sei se é a memória emocional, mas pra mim foi feio num completo mesmo, cara. É difícil você analisar por tempos, cara, porque uma coisa levou a outra. O Flamengo deu uma baixada de ritmo porque jogou num ritmo absurdo no primeiro tempo. E, na minha modesta opinião, mesmo no segundo tempo, as oportunidades que eles tiveram foram bem perigosas e eles foram um time bem ativo. Estavam ligados no jogo e, por mais que o Grêmio tenha feito uma pressão, se eles quisessem, teriam ampliado o placar. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que o envolvimento emocional contamina a interpretação de tudo, né? E eu acho que o jogo todo ficou atrelado ao pavor de ver a bola dentro da área. E a bola dentro da área significava risco para o Paulo Vitor. E, enfim, depois a gente fala mais sobre o Paulo Vitor. O pessimismo já tomou conta da minha mente e eu já acho que a coisa é muito difícil, se não acabou já. Olha, gente, vocês me permitam discordar de vocês, mas eu acho que vocês estão sendo um pouco exagerados nessa visão de vocês. Eu acredito bastante, olhando do estádio, pelo menos foi bem visível, dois tempos distintos. Em primeiro lugar, o primeiro tempo foi um filme de terror, isso é impossível discordar. Eles faziam o que eles queriam. Eu nunca tinha visto um time se movimentar daquela maneira. Parecia que eles sempre tinham 3 ou 4 jogadores a mais que o Grêmio. Parecia que eles, eles não erravam passe, eles tocavam bola. Ficou o meio do campo completamente perdido, sem saber o que fazer. E eu fiquei, meu Deus, o Grêmio vai tomar uma surra monumental. Começou o segundo tempo e eles não conseguiam mais fazer aquilo. Simplesmente não tinha mais perna, não tinha mais físico, e o Grêmio ajeitou a marcação e tornou um jogo bem equilibrado. O segundo tempo teve oportunidades claras de cada lado e, honestamente, quem perdeu um gol foi o Grêmio. Com certeza, o Everton desperdiçou uma chance, não tanto desperdiçou, né, porque foi uma baita defesa do Diego, mas faria diferença, né? Tanto faria diferença que não foi só o lance do Everton. Teve depois a chegada com o próprio Matheus chutando de fora. O gol foi algo meio isolado, né? Foi algo meio esporádico. Depois que a gente tomou o gol do Flamengo, esse equilíbrio já não se mostrou tão grande quanto foi aquele período entre o início do segundo tempo e o gol do Bruno Henrique. Parece que bateu aquele pavor, que o time não reagiu da forma que deveria. O gol do PP, enfim, não dá para dizer que fez justiça, mas pelo menos nos manteve vivo, né? Na Olha, disputa, eu vou dizer eu concordo com o Jason, né? O que foi, Robson? Pode seguir. Não, pode falar, Jason. O que você diz? Não, é que eu acredito que o Grêmio tomou um gol quando era melhor em campo, quando tinha coado finalmente o Flamengo,
quando a torcida toda estava ao lado, assim, do time, porque a torcida se apavorou com aquele primeiro tempo. Sim, aquilo foi surreal. Quem não vai se apavorar? Até meu gato se apavorou, cara. Mas então, Newton, eu acho que a grande questão é que o Flamengo entrou em campo de uma maneira que é impossível jogar. Sabe? Eu acho que eles resolveram que eles iam jogar, sei lá, 30 minutos com tudo que eles tinham e tentar fazer um gol e, sei lá, segurar, whatever. O que é uma estratégia que até é válida, mas eu acho meio esquisita. Porque, cara, eles não conseguiam uma jogada no final de, sei lá, a 15 do segundo tempo já tava difícil pra eles jogarem. Eles tiveram certo azar também, né? Que o Gerson se lesionou, talvez nem volte a jogar. O Felipe Luiz, com certeza não volte a jogar. Então, são dois jogadores que estavam fazendo muita diferença no time do Arrascaeta. Arrascaeta, que estava ditando o ritmo do jogo. Então, foi um certo azar, né, cara? Assim como a gente teve azar ali contra o Cap, que perdeu peças-chave, eles também tiveram. E que pode ser também um diferencial no jogo. Mas vamos voltar ao primeiro tempo, pra gente começar pelo começo. Foi horroroso. Tem alguns pontos muito críticos que nós temos que apontar e temos que conversar sobre, principalmente Paulo Vitor e Galhardo. Que jogo foi desses dois caras? Eu acrescento Michel. E eu acrescento um que tem crédito, que joga bem, mas o Matheus Henrique naufragou junto, né? Naufragou. Foi uma convulsão conjunta do meio-campo gremista. Não sabiam nem o que eles estavam fazendo em campo. Estavam totalmente perdidos no ofensivo e no defensivo. E pra mim a coisa passou não só pela insuficiência total, né, do Paulo Vitor e do Galhardo nessa partida, mas pelo fato dos dois volantes, né, que a gente não tem conseguido fazer absolutamente nada no primeiro tempo. Tem o fator dos volantes e tem o fator também da composição de meio do Luan. Talvez o Luan tenha feito um bom jogo individualmente, mas em especial no segundo tempo, porque no primeiro tempo, além de atrasar alguns dos contra-ataques, se você olhasse, talvez o Jason que estava no estádio tenha visto isso de uma forma mais clara, mas o Luan jogava lá na linha mais avançada, à frente inclusive do Tardelli. Então existia um buraco entre o Matheus, o Michel e o Luan, um buraco enorme. E é ali que o Gerson jogava, é ali que o Everton Ribeiro jogava, e é ali que o Grêmio perdeu totalmente o primeiro tempo e de fato foi atropelado. Isso sem contar que o jogo do Grêmio passa muito pelo meio campo, né, cara? Não é um jogo de ligação direta entre os pontas. É um jogo que precisa ter distribuição no meio campo. É um jogo que tem por característica isso, por mais como a gente já falou, tenha mudado, tem se tornado mais vertical. Ainda assim, a zaga toca para o meio toca para os alas, ou o meio distribui para o Luan, que daí o jogo começa a rolar. O Flamengo afogou os dois meio-campos, e os dois meios-campo, ou meio-campo, me perdi no plural, e não deixou o Grêmio jogar. Ficou travando os dois e simplesmente matou o time do Grêmio. E é uma estratégia que a gente já vinha falando faz tempo, que é quase que manjada. Quando o time não quer ver o Grêmio jogar, ele marca os volantes e impede a distribuição de jogo. Em especial aí a questão do Matheus Henrique, que é o responsável por fazer essa transição mais até do que o Michel, né? Mas o Michel é o que foi falado antes, tanto defensiva quanto ofensivamente contribuiu em praticamente nada o jogo todo. E ainda quase foi expulso. O próprio Matheus Henrique esteve muito abaixo de novo do que ele pode fazer. É o, sei lá, terceiro ou quarto jogo importante do Matheus Henrique que ele naufraga. Porque ele naufragou contra o Flamengo, naufragou contra o Atlético Paranaense, onde ele foi um dos piores em campo, naufragou contra o Palmeiras, onde ele foi um dos piores em campo, e ele podia ter tomado um amarelo ou talvez um vermelho pelo Pitana, porque ele chegou a querer cantar de galo contra o árbitro em determinado momento. Não sei se vocês viram isso. Eu acho que não mostrou muito na transmissão essa questão do cantar de galo, mas mostra uma certa instabilidade do Piana. E eu confesso para vocês que eu não espero muito do Matheus, não. Já faz muito tempo em que ele é titular e algum tempo titular absoluto. E assim, em jogos grandes ele tem sumido. Talvez o único jogo que ele cresceu e foi talvez o dono do jogo foi o jogo da ida contra o Atlético Paranaense.
Mas assim, até naquela comparação inevitável do Matheus com o Arthur, é mais do que um oceano que a gente tem entre os dois, em termos pelo menos de atitude, e aí você tem a questão da responsabilidade também do Matheus, ou a falta de responsabilidade, que é à medida que ele domina aquela bola, começa a girar e ele perde pelo menos umas 2 bolas na frente da defesa por jogo. Isso, hora ou outra, acaba comprometendo. Não, a gente precisa falar isso. Contra o Flamengo, o Pitana foi nosso brother, assim. Porque teve uns 3 lances que o Matheus Henrique perdeu a bola e o Pitana deu falta que foi claramente inventada. Claramente, assim. Do cara tomar a frente dele e ele esbarrar e cair no chão e o juiz da falta. Sabe? Sem contar a lentidão do Michel também, né, cara? Os meias do Flamengo se aproveitaram demais disso daí. Eles faziam o que queriam, tocavam a bola e o Michel ficava com um bobo olhando porque não conseguia chegar, porque fisicamente ele não é suficiente para fazer essa marcação intensa. Mas sabe que eu acho que me parece que não é uma questão só física ali, parece ser muito psicológica. Ele e o Matheus pareciam nervosos com o jogo. Tem jogadores que demoram um pouco mais para ficarem prontos, né? E tem jogadores que também nunca ficam prontos. A gente vai ter que dar essa salvaguarda pro Matheus, porque ele já demonstrou ser um bom jogador, e ficar meio de olho, né, cara? Será que ele vai ser aquilo que a gente quer? Será que já não é para começar a dar espaço pro Darlan no próximo ano? Vamos vendo, né? Vamos vendo. Eu espero que ele se torne o jogador que ele tem capacidade de ser. E quanto ao Michel, eu digo assim, em determinado momento do primeiro tempo eu tava dizendo, olha, Renato, pelo amor de Deus, coloca o Maicon. Porque se é pra simplesmente não ter a bola, sabe, não marcar e não fazer nada, pelo menos o Maicon vai cavar falta. Porque nem isso o time do Grêmio conseguia fazer. Eu volto a realçar, uma das jogadas que mais me deixou bravo, cara, foi o Michel quase ser expulso. E era pra ter sido expulso, cara. O Pitana foi brother de novo com a gente, porque o Michel era pra ter sido expulso naquele lance. Ele foi imprudente, não era uma necessidade de fazer uma falta daquela, não era o lugar, não era o momento. Foi totalmente descontrole mental. Aquilo ali foi ridículo. Eu sei lá, eu já discordo nesse sentido. Não sei se vocês ouviram o áudio do VAR. Não cheguei de ouvir. Eu não ouvi. Eu achei que a decisão dele foi bem sensata. Não foi aquela jogada de maldade. Maldade, graças, não é maldade que vai determinar um cartão vermelho ou não. E eu tô contigo, Lucas. Tô contigo nessa. Também acho que não era lance pra expulsão. Mas concordo com os dois. Concordo com os dois. Ele estava no chão, não foi um pé que ele ergueu, né, pra realmente pegar o jogador do Flamengo. Não sei. Eu achei no mínimo irresponsável da parte dele, sabe? Sim. Por isso é amarelo também, né? Teriam outras maneiras e de outras formas de até se impor em campo, como eu acho que foi a intenção dele no fundo, que é aquela do volante pegar e tentar mostrar pro craque do time adversário que ele tá ali. E até, já que você usou o termo irresponsabilidade, Newton, partindo até já para um fato relevante do jogo já no segundo tempo, qual é a responsabilidade pelo gol do Flamengo? Robson, vamos esperar um pouquinho antes de entrar nisso, que isso vai ter que ser bem abordado. Eu só quero antes lembrar de um cara que ninguém tá falando e que também naufragou e também foi um dos responsáveis principais pelo massacre do primeiro tempo, que foi o Diego Tardelli. Diego Tardelli não entrou em campo. Diego Tardelli, ele confunde todo o ataque do Grêmio, e eu vou ter que invocar o Farsen agora, porque o Grêmio joga sem centroavante, joga com o Luan de centroavante em alguns momentos, e o Tardelli não guarda a posição, ele não marca, ele fica correndo de um lado pro outro em campo, algumas vezes ajudando, outras não. Isso eu achei muito complicado. Foi é muito esforço, né? É muito esforço e pouca cabeça, né, cara? Não dá pra entender o que o Tardelli tá fazendo. Às vezes ele tem uma vibe meio Rafael Sobis, né, cara? Que ele simplesmente larga a jogada e fica olhando. E sobre o gol, galera, vamos tentar analisar o gol, porque todo mundo fala, foi uma falha fodida do Galhardo, mas tem muito mais além da falha do Galhardo naquele quadro que aconteceu do Flamengo, né? Tem a falha do Kahneman de posicionamento,
tem a falha do Alisson, que não estava fazendo cobertura, tem uma possível falha, como o Jason falou, do Tardelli, que poderia estar pelo menos ajustando um pouco os espaços ali no meio campo. E aí, e nesse quesito eu até dei a ideia pro Jason esses dias, né, fazendo uma comparação com o Davi Luiz. O Jason foi escorraçado no grupo, né? Mas é um efeito dominó, né? Mas pra mim o Kahneman tem certa culpa nesse lance, sim. Pra mim ele insistiu demais em perseguir no meio de campo. Tudo bem que o Michel ficou parado ao lado dele, também olhando, né? Mas é um comportamento que o Kahneman tem o tempo todo e que dessa vez custou, né? Ele poderia ter feito pressão, era no Everton Ribeiro, eu acho, né? E pressionado, afastado um pouco a jogada e voltado para a posição dele, né? Porque o fato de ele sair da zaga e ninguém ocupar o espaço dele entortou toda a marcação. Entortou. Tanto é verdade isso que a gente já falou disso naquele jogo contra o Atlético Paranaense, sobre os lapsos de insanidade do Kahneman que acabam comprometendo. A saída dele da área para ir combater o Everton Ribeiro é totalmente desnecessária. O Everton estava para lá da intermediária, era um lance em que ele não precisava fazer o que fez, e quando fez, ele abriu aquele buraco na zaga. O Michel podia ter feito a cobertura, poderia o time ter recomposto de alguma forma, poderia, mas a estrutura de um time que está postado defensivamente não é de o zagueiro sair para dar o combate lá no meio campo, que está vindo quase como segundo, terceiro homem do meio. Então, esses lapsos de insanidade do Kahneman podem comprometer, como nesse jogo acabou, sim, comprometendo, embora a culpa não seja única e exclusivamente dele. Você tem lance igual, idêntico, em que o Groi faz uma defesa simples, né? Mas o Paulo Vitor pula para dentro do gol. Então, se você for buscar culpados aí, a gente vai achar mais de um. Fato é que o Kahneman era o capitão do time. Então o Kahneman era o cara responsável daqui a pouco por equilibrar o time, não por desequilibrar, que é o que acontece em muitos dos momentos de tensão que o Kahneman arranca com a bola dominada, o Kahneman dá esses lapsos dele aí, né? Eu quero antes só parar os senhores para lembrar, para avisar que vocês serão duramente criticados pela comunidade gremista por estarem falando mal do zagueiro favorito deles, que é o Kahneman. Eu acho que é importante falar isso. E, olha, eu acredito que a torcida do Grêmio, como um todo, está criando um costume muito perigoso, que é o de escolher uma genie, escolher um culpado e escolher jogadores que são intocáveis. A torcida está tratando o Kahneman como um intocável. O Kahneman não é intocável. O Kahneman tem deixado o Grêmio mal, e não é uma, nem duas, nem três vezes. Essa é só o último ponto de uma relação que começa a... não sei, sabe? Eu tô vendo o Kahneman tomar um cartão amarelo por jogo decisivo. Eu tô vendo o Kahneman ser um cara que não é mais confiável, porque a gente já entra esperando que ele vai estar suspenso dos jogos importantes. E eu vejo o Kahneman tomar cartão amarelo seguido por bobagem, tipo, ficar empurrando dentro da área, por ficar brigando com o juiz por causa da barreira, por ficar, sabe, fazendo showzinho. Eu acho que é um cara que meio que já se perdeu nesse personagem do cara raçudo. E diga-se de passagem, é um baita zagueiro, poderia ser titular da seleção da Argentina, que ninguém ia reclamar, né? Mas ele tem esse detalhe, né, que poderia mudar um pouco, né? Não, eu só busco pra vocês, eu só lembro pra vocês que ano passado ele não jogou o jogo de volta contra o River Plate, porque ele ficou puxando o zagueiro do River dentro da área no escanteio antes do lance ser cobrado. Mas convenhamos que o juiz ia dar um cartão pro Kahneman, mesmo se ele não tivesse feito nada o jogo inteiro. Aquele cartãozinho, olha aí, ó. Olha aí, ó. Kahneman, mas olha aí o Newton. Cara, olha aí o Newton. Tava de arte, cara. Olha aí a passada de pano. A gente conhece como é bom, a gente sabe as artimanhas dos caras. Eles estavam ali armando um ou outro desfalque. Quando é Brasil contra Argentina, o Brasil sempre sai perdendo. Mas eu concordo totalmente que o Kahneman tem alguns pontos que vão ser observados. E outra coisa, o pessoal deve estar achando estranho que ninguém está falando do Galhardo, ninguém está falando do Paulo Vitor, a gente nem combinou isso antes, mas é que eu acho que é de comum acordo dos três
que é chovendo molhado, sabe? Mas a gente sabe que o Galhardo é horroroso. A gente sabe que o Galhardo tem limitações claras e que ele de fato não deveria ser o lateral direito, que foi uma falha da montagem do elenco. E o Paulo Vitor foi avisado N vezes que é um goleiro mediano, que é um goleiro que tá na média do Brasil, mas é só aquilo ali, cara. É um goleiro como o Everson dos Santos, é um goleiro como o Douglas do Bahia, um goleiro médio, cara, que não vai fazer defesa que nem o Groi fez na semifinal de 2017. É um goleiro que, quando chegar a hora dele, aí já é bondade sua, Newton. O Paulo Vitor, ele não é um goleiro mediano. O Paulo Vitor é um goleiro muito fraco. Ele é muito fraco. Em jogo decisivo, vamos nos ater aos jogos decisivos, né? Que é o que está sendo colocado em questão. O jogo contra o Flamengo, o primeiro tempo, é daquele negócio de... Enfim, não, é impossível esquecer o que ele fez. O primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras foi do nível do jogo contra o Flamengo. É um negócio assim que é impressionante o quanto chegou na decisão, o Paulo Vitor entrega a paçoca. Tem aqueles goleiros que crescem em decisão, o Paulo Vitor é totalmente o oposto. E se a gente depender dele numa decisão lá no Maracanã, aí é complicado confiar em qualquer coisa, né? E aí outra coisa, né? A gente tem que cobrar que a gente sabe que pode entregar alguma coisa, né, de positivo aí. O Paulo Vitor e o Galhardo não vão, né? Pelo amor de Deus, a gente já viu tudo que eles podem fazer. O cara não sabe. Eu levanto aqui a bandeira. Eu não vi. Eu levanto aqui. Quem trouxe o Galhardo foi a diretoria, né, cara? Então, vai fazer o quê? Os caras confiaram nessas duas merdas e colocaram em campo. Vai fazer o quê, cara? Não tem tempo de contratar um goleiro para substituir o Paulo Vitor. O tempo foi quando contrataram o Júlio César, que consegue ser pior que o Paulo Vitor, né, cara? Incrível isso. Será, Newton? Assim, o Júlio César é aquela questão da sequência. Talvez a gente não tenha tempo de dar sequência pro Júlio César, e de fato o Júlio César não é o goleiro que a gente precisa. Mas eu sou da opinião que é melhor colocar o Júlio César e ter o duvidoso do que ter o certo, que é o que o Paulo Vitor vai entregar a paçoca. Isso foi desde o primeiro lance contra o Flamengo, desde o primeiro lance ele tava louco para entregar. E aquele gol, o gol anulado que o Gabigol chuta e ele empurra para dentro, foi só a forma de sacramentar aquilo que a gente já estava esperando que acontecesse. E depois se materializou no lance do gol, que ele pode não ser o maior culpado, não era um lance fácil, mas ele faz um movimento técnico completamente errado. É aquela situação, ele pula para dentro do gol. Se ele dá um passo pro lado, se encosta na trave, a bola vai em cima dele. Claro que o lance é rápido, é fácil falar isso e tal, mas o movimento técnico dele é completamente errado. Foi horroroso, cara. Tá, aí eu sou obrigado a lançar esse questionamento pra vocês. E o Galhardo? O Galhardo falhou no lance? Eu não vi isso. Cara, eu acho também que não achei. No lance eu não vejo falha dele, não. Eu vejo uma confusão do Galhardo pela conjuntura. Eu acho que ele falhou, mas pelo nascimento dele, tá ligado? Porque ele não tem culpa de estar ali naquela semifinal de Libertadores tendo que entrar na fogueira total, né, cara? Ele é ruim. Ele tava no lugar errado, errado. Tá, Newton, mas a gente tá falando de um lance, não do jogo. Naquele lance ele não falha. Uma falha dele, cara. Ele poderia estar um pouquinho mais ligado. Poderia ter acompanhado. Ele podia estar marcando. É que ele tá marcando o Gabriel Jesus. Ele tá marcando o Gabriel Jesus e o Bruno Henrique. O Gabriel Jesus. Era complicado, mas fica de bico, né, cara? Ou ele tá marcando o Gabigol, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, cara? Que é um cara que é extremamente efetivo, ou ele tá marcando o Bruno Henrique, que é outro cara extremamente fodido, né, cara? Que é um cara que gostaria e muito de ter no Grêmio. Mas, né, é complicado, cara. Mas a gente cai naquela situação, e eu acho que é nesse ponto que o Jason quer chegar também. O lance não era um lance de contra-ataque rápido do Flamengo. Era um lance que a gente tinha defesa postada. Enfim, a gente vai acabar voltando ao tema Kahneman, que ele sai para dar o combate. E ao sair para dar o combate sem a cobertura, ele causa aquele segundo de confusão no Galhardo. Ou vou no Gabriel ou vou no Bruno Henrique. E aquele momento de confusão do Galhardo é decisivo para que ele não consiga chegar ao Bruno Henrique. E aí tem a falha do Galhardo, talvez a falha dele tenha ter feito a escolha errada. Mas o movimento ali dele também não é condenável. Ele foi para tentar fechar o Gabriel. Não, e vamos lá. O grande estresse com o Kahneman, o meu grande estresse com o Kahneman nesse lance em particular,
não é o combate. É um combate num lance que é aquele lance de que o Flamengo tá tocando a bola sem que ele tá tocando a bola de maneira despretensiosa, porque eles estão bem longe da área, sabe? Não tem espaço para chutar, eles estão longe, aí o Kahneman sai lá pra intermediária para dar o combate, e aí ele resolve que ele vai seguir dando combate, ele fica completamente perdido, o que é mais condenável ainda, porque ele não dá o combate e volta. Ele dá o combate, ele vai dar o combate em outro, ele vai dar o combate em outro, eles fazem um bobinho com ele ali na área, o Michel corre pra voltar pra dentro da área e dá merda. E tem o detalhe de a gente estar falando bastante no Kahneman. A gente fala bastante no Kahneman porque alguém comentou antes, é de quem a gente espera alguma coisa. E assim, de fato, o Kahneman é um monstro de um zagueiro, vai muito bem ali no duelo individual com o atacante. A questão é emocional, é a atitude do Kahneman, que já nos ferrou algumas vezes e aconteceu de novo, né? E aí, sobre ter nos ferrado e a sequência, teve o gol do PP, lance esporádico, gol do PP. Temos chances ou acabou o ano? Olha, não, calma, Robson, calma. Isso a gente chega depois. Eu quero antes lançar um questionamento para vocês. Em relação. O Robson tá colocando a carroça frente dos bois, mas vamos lá. Um questionamento muito sério para vocês, porque eu vi a torcida do Grêmio levantar uma bandeira de que o Kahneman não falhou, de que não é isso, não é que meio assim, e é o Galhardo, e é barará. Eu quero lançar esse questionamento e quero que vocês me respondam. Se fosse o David Braz naquele lance, ia ser a mesma reação da torcida? Não, o mundo caiu. Cara, eles iam cair de pau no David Braz. Sem dúvida alguma. O David Braz ia ser totalmente queimado. Toda aquela moral que ele ganhou nos últimos jogos ia ser desolada. E eu não vejo no David Braz um jogo ruim. Eu vi que ele fez a parte dele. Ele jogou o jogo dele, tá ligado? Não vi falhas da parte dele no jogo inteiro. Não foi bem normal. Fez um jogo seguro. Agora mais uma pergunta, um questionamento para vocês. Vocês acham que o Jeromel faria diferença no jogo da ida? Ou não faria tanta diferença? Eu acho que faria. Eu acho que faria por causa do entrosamento com o Kahneman. Eu acho que faria por comunicação, né? O David Braz também fatalmente não está acostumado a jogar com o Kahneman, né? Contar. E talvez o Kahneman não tivesse endoidado, né, daquele jeito, daquela maneira. E também tem a imposição do Jeromel sobre o elenco, né, liderança. Eu acho que ele poderia ter orientado mais o time como um todo, né, na hora de defesa. Exato. A defesa sempre precisa ter um líder, né, cara? 2017 a gente tinha a graça de ter 3 líderes, que era o Groi, que era muito bom na comunicação e ajeitava muito na defesa, o Jeromel e ainda por cima o Kahneman, né, cara, que queira ou não queira tava numa fase muito boa, eram 3 líderes na defesa. Dessa vez a gente tem o Kahneman meio instável emocionalmente, o Paulo Vitor completamente cagado e o David Braz chegando no elenco, né, cara. Abrindo um parênteses que falta fazer um goleiro que grita com todo mundo, né? Falta. E o Luan, Jason, você achou que jogou aquilo que a galera tá falando que jogou? Tá todo mundo rasgando elogios pro Luan, o Rei da América voltou. No estádio, como que foi o jogo do cara? Tá rolando um wishful thinking, né? Tá rolando um desejo da galera para que o Luan volte. Eu acho que o Luan, em relação a ele mesmo hoje, ele teve uma boa partida, mas em relação ao que ele já foi, ele ainda é uma sombra. Eu acho que, claro, o João GPR no lugar hoje em dia? Não, porque eu também tenho sérias restrições com o Jean-Pierre. Eu acho que o Grêmio entra numa sinuca que são 2 jogadores diferentes, de características bem diferentes, mas que não são líderes e não vão resolver a situação sozinhos. Claro, a gente sempre pode imaginar que o Jean-Pierre vai estar de fora da área, a gente sempre pode imaginar que o Luan vai dar um chute fora da área, vai entrar dribles, só que eles geralmente não fazem isso, né? Essa é a realidade. O normal de ambos é um jogo mais burocrático. E tu, Robson, tu acha que o Luan jogou aquilo que jogou? Ou o que você acha? Que o Jean-Pierre vai voltar e vai pegar a posição de volta? Que deveria haver uma conversação com o Luan e manter ele no time?
É aquilo que a gente comentou antes também, Newton. O primeiro tempo do Luan, para mim, foi horrível. Não individualmente, mas o que ele significou taticamente para o time. Junto do Tardelli, é claro, que já foi mencionado também. Os dois juntos foram que talvez as peças que acabaram com a engrenagem. E aí, é claro que a gente cai na questão dos volantes. A partir do momento que no segundo tempo ele passou a jogar mais perto, foi buscar a bola mais atrás, o time jogou com alguma coesão um pouco maior e passou a trabalhar a ponto de equilibrar o jogo e ser melhor na partida durante um determinado momento. E aí, no que a gente cai? Tecnicamente, o Luan tem melhorado. Isso é visível em relação a ele mesmo. Aí é a questão Renato, né? De conseguir encaixar ele enquanto meia, porque do Luan a gente espera, né? A gente já teve em outros momentos, então a gente espera aquela bola decisiva. O Jean-Pierre é o receio de entregar o poder de decisão nos pés de um guri que está despontando esse ano como titular do time. Então, nem cabe cogitação, porque ele não deve voltar para o jogo contra o Flamengo, né? Deve jogar o Luan de fato. Então, como o Luan deve jogar contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro? Se o Grêmio entrar da mesma forma que entrou com o Luan isolado lá na frente e o Tardelli sem lugar nenhum, os volantes vão ficar expostos, vai chegar Gerson, Everton Ribeiro tabelando e a gente vai sofrer da mesma forma que sofreu. Vai ser o Luan, mas a gente precisa então dessa questão de disposição tática por parte do Renato, né? Correto. Lucas, uma pergunta para te fazer sobre o Tardelli, cara. A movimentação dele atrapalhou o Everton mais do que todos no ataque? Eu acho que sim. É algo que eu estava até observando na última partida, né, do Campeonato Brasileiro. E o Everton está acabando mais centralizado em vários lances, né? E todo mundo sabe que ele não rende muito bem por ali. O Everton rende, o Everton é um baita jogador quando joga na ponta esquerda. Na ponta direita ele vai bem, centralizado ele não vai. E eu acho que o Tardelli, por circular tanto, que é uma coisa que é boa pro time, de maneira geral, né? Aparentemente é boa para mecânica de jogo, né? Para fluidez do jogo do Grêmio, principalmente na transição ofensiva, ele acaba empurrando o Everton para um lugar onde o Everton não vai render. E onde o Everton fica até meio perdido. Fazer isso com o melhor jogador, né? É complicado. Sem contar que eu vi ele algumas vezes jogando na extrema ponta, né, cara? Tava ali armando jogada para cruzamento e tudo. E eu pensava, será que foi o Renato que pediu pra ele flutuar aí pras pontas? Ou será que ele bota na cabeça e acha que vai definir o jogo do jeito que ele definia há quase 10 anos atrás? Será que é característica? Será que ele faz isso naturalmente ou o quê? Talvez por isso que o André voltou a figurar no time agora pelo Brasileiro, né? Talvez o Renato esteja voltando a cogitar a possibilidade de usar o André, justamente por aquilo que o Farsen tanto fala, da falta de referência com o Tardelli, e sim, pelo fato de o Tardelli acabar. Não é nenhuma questão de... Eu penso, Lucas, que não seja nenhuma questão de colocar o Everton mais centralizado, mas sim de povoar o lado em que o Everton tá. Então, à medida que o Everton tem a vitória pessoal, a história do mano a mano, de conseguir construir muitas oportunidades assim, à medida que o Tardelli cai para aquele lado, ele leva a marcação para aquele lado, em vez do Everton ter que driblar 2, 3, já que a gente não tem nenhum jogador centralizado lá para prender zagueiro também, né? O grande problema é que... Desculpa te interromper, Newton. O grande problema é que o Renato tentou, em alguns momentos, inserir a formação Luan e Tardelli, e ela fracassou até mesmo em jogos contra o Sindicato. Ele tentou agora, e por causa de que tá todo mundo de saco cheio do André. O torcedor do Grêmio não aguenta o André. O torcedor do Grêmio tá de saco cheio do André. Ele coloca, o Grêmio consegue fazer alguns gols, e a gente tem que fazer uma certa reflexão. É porque o Tardelli estava em campo, ou as goleadas surgiram porque os times eram fracos, porque os jogadores ao redor jogaram bem? Porque a participação do Tardelli é nula em campo. Vamos ser sinceros.
O Tardelli é um péssimo finalizador. O Tardelli quase não dá passe. O Tardelli ele se movimenta. Olha, gente, eu não vejo toda essa vantagem que a gente tem em relação a André e Tardelli. Vamos ser sinceros, assim. E a pior, o André, como o Farsen mesmo, como um admirador profundo do André, sempre comenta nas análises que ele faz do jogador, o André se esforça para ser o 9 que nós precisamos, o 9 que puxa, o 9 que é uma mistura de falso 9 e jogador-alvo. Mas o André não é, né, cara? Foi um erro de planejamento ter tirado um jogador como o Jael, com as características do Jael, do elenco, e não ter reposto. Não precisava ser de fato o Jael, mas poderia ser um Marco Ruben da vida, ou até o Bozelli, que está no Corinthians, apesar de não estar fazendo um bom campeonato brasileiro, é um jogador que tem uma presença de área mais pesada, mas para eventualidades como essa, quando o time não consegue jogar com a bola no pé, a gente precisa da xiripa. Assim como o Inter chegou numa final de Copa do Brasil na xiripa, às vezes a gente precisa também. Exato, e a gente não tem esse centroavante. Tanto que trouxe e imaginou em determinado momento que o Renato imaginasse o Luciano como uma possibilidade, mas ele até aqui já deixou claro que imagina o Luciano pelo lado do campo, que é mais um erro de avaliação e que talvez pudesse ser um teste, né, o Luciano nessa função mais avançada, porque pelo menos ele não é esse jogador que vai servir de referência, ele não faz essa função de 9 que joga dentro da área, ele é um cara que não guarda a posição ali também, mas pelo menos é um cara que finaliza bastante, né? Então seria uma alternativa daqui a pouco a ser tentada, uma vez que por enquanto o Tardelli não deu certo também. O André a gente não precisa nem falar, né? Então, basicamente, o Luciano é um jogador de tebolinho, né, cara? Enfim, precisamos ver mais para dizer isso, mas assim, não sei em que sentido você quer dizer, Newton, mas acho que ele pode agregar nesse sentido pela questão da finalização mesmo, porque ele não é um cara, não é aquele exímio cabeceador, não é aquele cara que vai brigar com os zagueiros a ponto de fazer parede, ele é o cara que vai vir de fora, vai chutar, vai incomodar bastante. Mas a última coisa do mundo também que ele é ponta, e isso foi o lugar em que ele mais deu errado na carreira até agora, por exemplo, no Corinthians. Jason, tu ia falar antes? Não, eu ia só relembrar o fato que, para mim, pelo menos, é uma grande decepção, que é a incapacidade do Tardelli de concluir uma bola-gol. O Tardelli, ele já deu algumas provas em, 4 ou 5 lances de perder gols feitos de frente pro gol. E o cara ganha 1 milhão por mês, tá ligado? E o cara já perdeu gol contra o Juventude, assim. O cara perdeu... Muita gente, todo mundo, obviamente, por não gostar do André, coloca a culpa da eliminação do Atlético Paranaense com o André. Mas o Tardelli perdeu um gol cara a cara com o Santos, que ele simplesmente chutou pra fora. E, cara, toda vez que ele finaliza pra fora e finaliza o goleiro. Eu não entendo a dificuldade que ele tem de chutar uma porra de uma bola. É complicado, porque aquele gol fez muita falta. Teria dado 3-0, né, cara? No primeiro jogo, que ele desperdiçou uma chance. E não foi só aquela, porque teve outras que ele acabou armando mal a jogada, que poderiam ter destruído qualquer chance do Atlético conseguir o resultado. Ia ter mudado completamente a cabeça do time paranaense para entrar no jogo, né, cara? Não, e não vamos longe. Agora no sábado, contra o Corinthians, ele finalizou todo torto uma bola de dentro da pequena área. Então a gente tem um atacante de R$1 milhão por mês, que tá muito abaixo da expectativa, e não sabe jogar na ponta mais, não tem físico para isso, não é finalizador suficiente para jogar de 9, e não tem físico e nem visão para jogar de meio atacante, e nós temos um jogador que custou R$10 milhões, que não sabe jogar de 9, que não sabe finalizar, que mal e mal sabe andar. É complicado, cara. É complicado. A montagem desse ano deixou muito a desejar. Eu reclamava do Jael ano passado e quis dizer que saudades. Não que o Jael seja um primor, né, cara? Mas sinto falta. Lucas, é que isso é aquele clássico caso do quem não tá em campo resolve, né?
porque o Jael também era campeão de se esconder em jogo importante. O Jael, se a gente for olhar, todos os gols do Grêmio dele ou são de pênalti, ou são aqueles gols de chiripa bizarro que a bola, tipo, bate em duas pessoas e bate nele e entra, ou sobra pra ele sozinho empurrar pro gol, sabe? Sabe, o Jael era também completamente, sabe, impossível pro Grêmio ter um jogador desse nível também. O problema da montagem de centroavantes é que o Grêmio trouxe 2 centroavantes esse ano, que foi o Tardelli e o Viseu. Um lesionou quando estava no melhor momento, que também não foi grande coisa, porque o Viseu também, olha, a amostragem dele não foi positiva. E o Tardelli que cada vez mais parece pior. Vamos ser sinceros. A torcida do Grêmio tá louca para abraçar o Tardelli porque acha que o André é um lixo. E talvez até seja mesmo, mas... Cara, não tem diferença. Se tu colocar uma máscara Missão Impossível de um no outro, tu não vai ver diferença. Sabe? Se tu disfarçar o Tardelli de André, disfarçar o André de Tardelli, dá no mesmo. Essa que é a verdade. E a temporada vai discutindo esse ano, será uma opção para 2020? Ah, sem dúvida, tem que ter uma contratação ali naquele setor para 2020. Outra, né? No caso vai ser o... ano passado veio... Quem? Ano passado veio o André e o Brocador, né? O Hernando Brocador. Esse ano veio o Viseu e veio o Tardelli. Olha, gente, tem alguma coisa muito errada aí. O Grêmio é um moedor de centroavante. Sim, é absurdo. Enfim, não é o que está em discussão aqui, mas e também não vamos nos alongar nesse sentido, mas eu acho que o Viseu poderia ser esse jogador que a gente precisa. Teve pouco tempo de amostragem em jogos de fato competitivos por tudo que aconteceu, em especial a questão da lesão. Em relação à questão aí de contratações, mais uma vez um cara que já atuou na função, mas pelo visto não é o que o Renato quer, é o Luciano, que poderia daqui a pouco ser utilizado, e o Farsen batia na tecla de colocar o da Silva, mas aí você vê o tamanho da sucessão de erros, né, a ponto de você contratar esse número de atacantes e daqui a pouco precisar de um guri da base. Sem contar que é injusto com a gurizada da base, né? Então, vou voltar para o tópico do jogo com uma polêmica, com um assunto difícil de ser encarado pelo nosso clã de gremistas. O Maicon seria um acréscimo na volta ou não? Eu gostaria de abrir essa discussão dizendo que eu tô faz mais de um ano reclamando do Maicon, né, no meu ciclo de amigos e familiares, mas para mim o Maicon... Tudo bem, entrou ali na metade do segundo tempo, entrou inteiro já. Mas pra mim, ele conseguiu fazer algo útil no jogo porque ele era um dos poucos no meio de campo que estava psicologicamente bem. E por isso, talvez, no Maracanã ele pode ser útil. Jason, o que tu acha que o Maicon pode adicionar ou não no jogo da volta? É que a gente tem que partir do princípio que, apesar de ser primo do Carlo, o Michel não tem mais condições de jogar futebol, sabe? Ele tá lento, ele tá... E o Michael é aquela questão. Se tu tiver o Michael e se tu tiver o Michel em campo, tu não vai ter marcação. Pelo menos com o Michael tu vai ter um pouco mais de posse de bola. Ele vai cavar algumas faltas, ele vai conseguir dar um passe às vezes. É que a gente também tem que calcular o quanto que o Michael consegue jogar. Eu tenho dúvidas, eu acho que o Michael não tem mais condições para jogar 90 minutos de um jogo de futebol. Agora, sábado, ele saiu com... Eu não lembro quanto tempo que ele saiu de jogo, mas ele já dava, tipo, sei lá, com 10 do segundo tempo ele já não conseguia correr. Tu olhava, a expressão dele era de total desgaste, total estafa. Teve um lance claro assim, né? Teve um lance claro, né? Lá na ponta que ele abandona a jogada. Sim, sabe, eu não sei o quanto que ele consegue, eu não sei se ele consegue jogar mais 60 minutos de, não digo de alto nível, mas de um nível aceitável para um jogador de futebol. Não sei se ele consegue, mesmo assim. E não é nem por questão de falta de ritmo, é a questão clínica dele mesmo. A gente já falou em outros programas sobre a lesão dele, que, sabe, tá pesando, esse lesão do tornozelo tá pesando, tá incomodando, ele já tá fora de ritmo. Cara, ele tá completamente fora de forma, ele chega a estar meio gordinho, sabe? Sabe? Não grande, forte, mole.
Vocês entendem o que eu quero falar? Com tetinha. Até pela presença dele, quando ele vai marcar, né, cara? A galera, ele não ganha o lance no corpo. Ele perde todas, né, cara? Sim, ele é um cara de, tipo, sei lá quantos quilos ele deve ter, tipo, quase 100 quilos, e naquela disputa aérea ele não consegue pular, porque ele não tem mais a condição atlética de pular, e ele não consegue ganhar no corpo do marcador porque ele não tem força física. Um cara com quase 100 quilos que não tem força física, gente, puta que pariu! Como é que deixaram isso acontecer? E aí a gente cai naquela situação. O jogo, como foi o primeiro, tende a ser um jogo muito intenso, pelo menos em termos de movimentação. E aí a gente cai na discussão, Maicon ou Michel. O Michel, eu acho que a gente quer esperar quer acreditar que ele pode entregar ainda, mas ele tem, assim como o Maicon, a condição clínica complicada já há algum tempo, né? Agora o Maicon a gente já tem total certeza de que ele não vai conseguir entregar. O Michel é aquela réstia de esperança de que ele pode voltar a jogar como um dia jogou e dar alguma intensidade ali na marcação, que faz com que eu ainda espere que até lá ele pode adquirir algum tipo de ritmo e ser o jogador para compor junto com o Matheus no meio campo. O Maicon, ele tende no decorrer do jogo sim a ser importante, muito pelo que já foi falado, talvez por uma questão aí de liderança, questão de atitude mesmo. E não, penso que colocar ele desde o início seria temerário, por essa questão da intensidade do jogo. Eu concordo absolutamente, porque o Maicon no jogo contra o Corinthians, ele já foi passado para trás pro meio time do Corinthians. Teve que fazer faltas infantis para conseguir segurar. E claro, ele tá voltando de lesão, beleza. Mas a gente já viu ele fazer isso mesmo no auge. Então, não vejo ele com condições de fazer alguma diferença no jogo da volta. Eu vejo ele com condições de ajudar o time do Flamengo a dominar mais ainda o meio campo. Se o Gerson jogar, ele vai botar o Maicon no bolso, de uma maneira que ele nunca foi colocado na vida. Então, não tem o que fazer, sabe? O negócio é deixar o Michel e rezar que ele consiga entregar um jogo minimamente decente, que seja 10% daquele Michel que a gente viu em 2017. Porque, na minha visão, o Maicon entrando como um cara no segundo tempo para dar uma moral, para tentar acertar um passe de longa distância ou um passe mágico que uma vez a cabecinha ele consegue acertar, beleza, até aceito isso. Mas eu não consigo ver ele como uma figura que vá ser relevante de forma positiva pro jogo da volta. Infelizmente, né, cara, porque a gente simplesmente não tem esperança, não tem quem colocar ali naquela posição. O Darlan tá verde, o Matheus é inseguro, a gente tá fudido. Tem a alternativa que não vai acontecer, a não ser que a gente tenha uma sequência de lesões aí, que seria do Tassiano. Mas, primeiro que é uma improvisação, Tassiano não... Enfim, aquele negócio de jogar em todas e não ter uma posição de referência. Mas seria uma das opções do elenco, por exemplo. Mas jogar o Tassiano num jogo desse tamanho seria o caso? Eu acho que não, cara, porque eu não acho que o Tassiano seja um jogador lá muito além e nem acho que o Tassiano conseguiria se encaixar ao que o time do Grêmio precisa, a proposta de jogo que o time do Grêmio precisa apresentar na volta. Não é da posição. Nessa opinião, o Tassiano não é o jogador que a galera pinta. Entra na mesma coisa que o Jason falou, a galera tem tanta esperança de deixar alguém para substituir o Maicon e acaba colocando jogadores medianos acima do patamar que eles realmente são. É esperar por uma partida. É esperar que o Michel e o Matheus tenham aprendido, né, com a partida de ida. Esperar que o Renato... Aí a gente teria que analisar a partida de ida, né? Fazer o nosso prognóstico da partida de ida. Mas, gente, eu não sei. Não tem muito o que fazer em relação ao que... Tipo, o time que começou quarta-feira contra o Flamengo era o time que todo mundo queria. Era o time ideal de todo mundo, até desse grupo aqui, sabe? Todo mundo queria que jogasse o Michel, todo mundo queria que jogasse o Tardelli, todo mundo que... E a gente viu que a resposta foi muito abaixo do que a gente esperava. Porque já haviam sinais que as coisas não estavam indo tão bem quanto a gente queria, e a gente fechava os olhos porque era a nossa realidade ideal, assim.
A gente queria mesmo que o Michel fosse o primeiro volantão de força, que preenche os espaços, que dá o combate, e na realidade ele não consegue fazer isso. Sabe? A gente queria que ele tirasse o André, fizesse 3 gols por jogo e assumisse a titularidade, mas não deu, né, cara? Não deu. Mas tem aquele outro fator que é o que a gente conversava sobre, mais uma vez, levando de parâmetro o jogo de ida, que é o buraco entre os dois volantes e o Luan e o Tardelli, que seriam os jogadores mais avançados, ou deveriam ser ao menos. Isso fazia com que Gerson, Everton Ribeiro, o próprio Arão viessem com a bola dominada com alguma vantagem física já de frente. E aí, enfim, é a mesma situação dos zagueiros, por exemplo, para ter um tabelamento, e a intensidade dos jogadores do Flamengo faz com que isso fique ainda mais aguçado, né? E aí você tem o fator também que a gente está batendo na tecla do Maicon no lugar do Michel. Mas e a atuação do Matheus Henrique? Referenda ele a ser titular absoluto também? É mais um detalhe a ser observado. É claro que, pela questão física, ninguém cogita tirar o Matheus Henrique e colocar Michel e Maicon, porque daqui a pouco são 2 substituições que a gente vai perder, né? Mas não é a questão, vamos dizer assim, individual do Matheus que faz com que ele não possa ser cogitado como volante a sair numa eventual entrada do Maicon, né? É complicado, né, cara? Porque, como tu mesmo falou, tava perdendo uma das únicas ilhas de vitalidade no elenco, né? E, novamente, a gente volta àquela conversa de que não tem quem colocar. O elenco é miado, poucas pessoas se destacaram, então, é como o Jason falou, vai ter que ir do jeito que dá, né, cara? Não tem muito o que fazer nessas horas, assim. Vão ter que aceitar e tentar não levar uma humilhação que nem a gente levou no primeiro tempo. Em relação ao que o Robson falou do Matheus Henrique, é outro caso de um jogador que nós inventamos para suprir a falta do Arthur, é um jogador que nós... Porque, gente, vamos analisar assim friamente as respostas do Matheus Henrique. Ele é um bom jogador, mas ele não passa disso. Desde o Gauchão. O grande momento dele no Grêmio até agora foi o Gauchão, e a gente sabe que o Gauchão não é parâmetro. Não dá pra gente considerar que o cara é foda, é um puta jogador, se ele tá batendo no Avenida. E acho até injusto. Paulo Vitor é o herói do Gauchão, né? Paulo Vitor é o Gauchão. Não é bem assim pra arrumar um jogador que vai substituir o Arthur, né? Eu ia falar isso também, o Arthur não, Lucas, Lucas, eu não digo de superar ou de substituir o Arthur. Eu digo de ser um cara, um craque volante no meio de campo. E vamos admitir, olha as habilidades do Matheus Henrique. Olha o nível de futebol que ele já apresentou. Ele é um cara de movimentação, ele é um cara que tem alguma qualidade de passe, porque ele não é um cara que acerta todos os passes, que ele tem algum domínio de bola, assim, mas também não se compara ao Arthur. Ele tem algum drible, às vezes aquelas chegadas dentro da área que ele fazia no Gauchão, ele, olha, faz bastante tempo que ele não faz, sabe? O chute dele de fora da área não é nada demais, nada, ele arrisca muito pouco, e quando chuta, até o próprio momento contra o Flamengo foi um chute, chutou de fora da área, foi um chute no meio do gol, gente, sabe? Em nenhum momento foi um lance de perigo. Talvez seria se fosse o Paulo Vitor, né? Mas aí é outra história. Sabe, vamos admitir, é um cara que ele precisa evoluir muito pra ser um jogador, assim, realmente nível. Eu não sei o que ele tá fazendo na seleção brasileira. O que ele tá fazendo lá? Logo aparece no chat. Espero, né? Pelo menos o Grêmio ganha um dinheirinho. Mas, gurizada, a gente tem que dar o braço a torcer. O Flamengo jogou pra caralho no primeiro tempo. Foi um jogo imenso. Parecia que o Grêmio era um time de terceira divisão e o Flamengo era um time de primeira divisão, cara. Era absurda a diferença. Era difícil ver o jogo, fisicamente difícil, porque aquilo foi doloroso, cara. Eu acordei no outro dia puto da cara, tive pesadelos com o Galhardo e, cara, eu não sei o que fazer, eu não sei como entender a tamanha disparidade, eu não sei se é o time do Grêmio que entrou totalmente desconcentrado ou se o time dos caras é realmente tão bom assim.
Talvez o grande mérito desse time do Flamengo, mais do que a questão técnica e individual dos jogadores de frente em especial, é a questão da movimentação, né? Você tem lá atrás a qualidade, ali no meio, né? A qualidade do Gerson e do Everton Ribeiro fazendo essa transição. Você tem pelos lados o Felipe Luiz e o Rafinha, que sem dúvida alguma é a melhor dupla de laterais do país, aí, com muitas sobras. A única coisa, talvez, do time deles que fica devendo um pouco é, de fato, a dupla de zaga, tanto que o Rodrigo Caio toma aquela ultrapassagem do Everton lá no segundo tempo, que é constrangedora, mas se atendo aí ao que eles produziram no primeiro tempo, o Grêmio facilita a vida deles com aquele buraco no meio campo, mas eles têm, sim, muita criatividade com Gerson, com Everton Ribeiro, e tem, para mim, o principal jogador, talvez do lado do Gerson, o Bruno Henrique, que talvez nem apareça tanto no jogo assim, no primeiro tempo, por exemplo, não finalizando, né? Mas o que ele incomoda no jogo é uma barbaridade, né? Jason, o que tu acha desse time do Flamengo? Não, é um puta time, não tem nem o que discutir. Eu só acho um pouco complicado a gente se basear muito no primeiro tempo, porque é um troço que nem eles conseguem fazer, né? Eles têm tipo como eu falei antes, eu não sei qual foi a estratégia que o Jorge Jesus pensou, mas tipo, é um tipo de jogo impossível, assim. No estádio, naquele momento, eu fiquei desesperado, olhando, meu Deus do céu, não tem o que fazer contra esses caras. E caiu, sabe? Eu não sei o quanto, por que fizeram isso. Eu não sei se eles vão conseguir fazer isso no próximo jogo também. Eu não sei em que condição física que eles vão chegar. Eles estão acumulando desgaste, eles estão acumulando desfalques, né? Eu acho que é uma, sei lá, parece uma tentativa kamikaze de resolver o jogo cedo e descansar que, tipo, aqui a gente sobreviveu porque a gente segurou o primeiro tempo. Não sei se a gente não segurar o primeiro tempo lá, por exemplo, a gente não inverte o jogo. Não espantaria, sabe? Aspas, né? Porque a gente tomou 3 gols. Né? Oi? Segurou entre aspas, né? Porque a gente tomou 3 gols. Inclusive, na minha visão, alguns deles poderiam ser facilmente colocados como gol legal. Então, a gente foi estuprado. Não foi uma questão de segurar. Foi uma questão de sorte. Pura e simples sorte. Porque eles fizeram, de fato, gols. E foi foda, cara. A gente foi completamente anulado. Não dá pra não dar o braço e torcer que os tiveram um primeiro tempo muito superior ao nosso em todos os quesitos técnicos e táticos. Foi humilhante, cara. Pra mim foi mais humilhante que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi uma questão fortuita. O time entrou desconcentrado, teve uma lesão do Léo Gomes e fudeu, né, cara? O Flamengo desossou o Grêmio, cara. E só não saiu com uma goleada por azar, cara. Até só trazendo mais um detalhe aí à discussão, até nesse sentido do que o Jason buscou sobre a possibilidade do Flamengo repetir aquele primeiro tempo, até que ponto a responsabilidade, a cobrança para cima do Flamengo em termos de resultado pode nos beneficiar, uma vez que talvez a exigência para que esse time do Flamengo saia campeão é muito maior do que para nós, e eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer com muito maior, né? Sim, o próprio Jorge Jesus já deu declarações falando sobre a obrigação dos times brasileiros colocarem no mínimo 5 titulares em campo. Completamente ridícula a declaração, inclusive, mas não vou falar sobre ela, mas é esse tipo de pensamento que permeia o Flamengo, né? O Jesus está querendo colocar o time titular todo jogo. Isso gera consequências e vai continuar gerando, né? Até nessas consequências, só trazendo um detalhe que você falou antes, o Gerson deve jogar sim, tá, Newton? Inclusive ele jogou contra o Chapecoense, então ele não deve ser desfalque, pelo menos por enquanto, né? O Arrascaeta é desfalque certo, agora o Felipe Luiz ainda tem tempo de se recuperar. Mas também, né, até lá a gente tem aí um tempo de alguns jogos, e como o Flamengo tem usado de fato todos os titulares em geral, poupado muito pouco, a gente pode sim ter mais alguns desfalques, e isso pode sim ser muito positivo para nós, até por essa questão da movimentação que a gente falava, né?
São 4 jogos, né? Que o Flamengo, como tem interesse completo no Brasileirão e como entrou nessa megalomania de jogar todos os jogos com o time titular, vai entrar com o time pegando fogo, vai entrar com o time completo, vai estar propenso a lesões, vai estar propenso a gasto. E, claro, o Grêmio saiu vivo, o Grêmio saiu com 1-1. Existem possibilidades, cada jogo é um jogo. Esses diversos chavões que a gente já ouviu aí da boca de cada galera. Sim, pode rolar, não é que não pode rolar, mas eu acho complicado, né, cara? Eu acho complicado. Eu fiquei muito assustado com o abismo de diferença tática e técnica no primeiro tempo. E se isso ensaiar a acontecer no Maracanã, eu não vejo nenhuma chance. E falando disso, quais chances vocês acham que nós temos na realidade desse jogo, na volta? Vocês acham que acabou o ano? Vocês acham que a gente consegue recuperar da volta por cima? O que vocês acham? Newton, só voltando ali, antes de puxar esse gancho, eu entendo, concordo contigo, só que tu sabe que essa questão é uma faca de 2 gumes, né? Tu sabe que se por causa da situação do Flamengo, se o Flamengo inventa de tomar um gol no início do Grêmio, a casa cai. É isso que eu... A casa cai muito forte pra eles. A casa cai muito forte pra eles, cara. Porque aí eles vão ter o gás que já não é mais tanto, e eles vão ter a torcida do Flamengo, que não é uma torcida parceira, é uma torcida que cobra bastante. E, cara, esse time, eu não sei o quanto que ele lida bem quando é pressionado. Eles reagiram muito mal quando o Grêmio encurralou eles. Contra o Atlético Paranaense, eles tomaram um gol de empate ao Atlético Paranaense, eles morreram animicamente em campo. Eu não sei qual é a resistência psicológica desse time para se ver não como o time que está sempre pressionando, mas sim o time que é pressionado. É tanto que você tem o lance do Felipe Luiz e do Arão lá, até que rolou uma espécie de agressão lá dentro da área, justamente nessa questão do descontrole emocional, e que pode se embater à medida que o Grêmio fazer um gol cedo, por exemplo. E você tem quando eu falo lá da responsabilidade muito maior da parte do Flamengo, eu quero lembrar da questão do fantasma do Flamengo e a relação do Flamengo com a Libertadores. A gente tem aí conquista recente, semifinal recente, então o nosso histórico recente é muito melhor que o do Flamengo. Então, aquilo que a gente passou nos 15 anos, por exemplo, com certeza aquele diabinho, aquele fantasminha vai bater nas costas se o Grêmio conseguir, por exemplo, um gol cedo, que talvez, aí fazendo o link com o que o Newton tá falando, seria um cenário ideal, né? Só que para fazer um gol cedo, a gente tem que jogar bola. E para jogar bola, a gente tem que entrar muito diferente do que a gente entrou no jogo de ida. Claro, tem essa questão da aula. A gente tomou uma aula, se a gente sentar e aprender e a gente entrar focado, pode ser que o Grêmio consiga reagir, né, cara? Mas eu, sinceramente, minha esperança tá bem baixa. Eu não acho que o time do Grêmio, no futebol que vem jogando, no futebol que apresentou ali contra o Flamengo, não acho que empolgue, não acho que tenha alguma chance. Pela falta de peças, como a gente elencou no programa inteiro, falta de peça no meio, falta peça na lateral, falta peça no ataque, assim como pela falta de coerência, né, cara? Coerência tática, porque o time do Grêmio achou um jeito de jogar, faz o quê? 6 jogos, 5 jogos, achou um jeito de jogar. E até agora a gente nem conseguiu provar esse jeito de jogar contra times grandes. O primeiro time que a gente pegou foi o Flamengo, e tomou uma trauletada. Então é complicado, né, cara? Contra o Corinthians já não é mais o mesmo, né? Foi um jogo que o Grêmio teve lá certa superioridade, mas porque não dá pra colocar tanto na pauta, porque se for comparar Corinthians com o Flamengo, é óbvio que o Flamengo é umas 3 vezes mais time que o Corinthians. Então é difícil, cara. Eu me vejo na esperança de acontecer um jogo com o Palmeiras. Algo extraordinário, algo alienígena, pra gente conseguir fazer um gol, um cruzamento do escanteio do Luan, uma jogada vaga deles e a bola entrar no gol contra do Pablo Mari. Sei lá, talvez role, pode ser, tudo pode acontecer, mas só que minha expectativa é baixíssima. E Newton, tu vê como o torcedor é um bicho engraçado, né? Porque se a gente tivesse feito essa pergunta pra ti semana passada, tu ia estar dizendo que o Grêmio tava jogando o melhor futebol do Brasil e tava vindo de excelentes resultados e que viesse o Flamengo e já era. Eu acho que não, eu acho que o Newton não falaria isso.
certa forma, foi falado no podcast, né, cara? A gente conversou sobre como o Flamengo tinha, como o Grêmio teve bons resultados, 4 partidas, 20 gols, claro, mas é complicado, né, cara? Porque na nossa cabeça, aquilo que o Grêmio apresentou contra o Santos, por exemplo, poderia ter sido apresentado contra o Flamengo. Mas eu acho que a gente acabou subestimando a qualidade do time flamenguista e, como você falou no primeiro bloco, digamos assim, que talvez os adversários não fossem tão bons. Então, isso pode ter iludido muita gente, pode ter iludido a gente também na análise. Se for ter o podcast antigo como esse agora, a gente tá bem mais vacinado do que no podcast antigo. Então, é complicado, cara. Muda durante a semana, muda. Mas tentamos ser um pouco pé no chão e voltar àquele pessimismo que nos fez campeões em 2017. E mais do que um pessimismo, um pessimismo disfarçado aí, eu acho que a questão é a gente reconhecer que o time do Flamengo é um time melhor que o do Grêmio hoje. Isso é fato. E esse é o primeiro passo pra gente saber como jogar contra eles. Se a gente der espaço, como a gente deu muito espaço no início, em especial no primeiro tempo, aí não tem muito o que fazer, né? O negócio é jogar de alguma forma compactado. A gente fala em fazer o gol logo no início, e aí a gente entra naquela questão, eu faço até pergunta para vocês, tentar jogar como habitualmente a gente joga ou esperar o Flamengo? Eu esperaria o Flamengo, cara. A gente tem só um gol para fazer. O Flamengo, com certeza, pela pressão da torcida e pela pilha que a galera vai fazer neles, eles vão entrar querendo jogo, tá ligado? Até o Palmeiras entrou um pouco querendo jogo ali no início e o Grêmio se fechou. E o Grêmio esperou. Tanto que o Palmeiras teve as melhores chances no início, né? Tinha até de marcar. Então, é complicado, cara. A gente tem que se fechar do jeito que a gente se fechou contra o Palmeiras. Aquela concentração tem que acontecer de novo. Todo mundo 200%, todo mundo ligado em cada erro, pra gente se fechar, esperar e quando sair a chance de fazer o gol, fazer. Porque vai ser uma ou duas, no máximo, no jogo inteiro. Então a gente tem 90 minutos para criar 2 chances e fazer um gol. Só. E não levar gol, que eu acho que é o mais complicado. Não, mas o Grêmio pode levar gol. Não pode levar gol. Do jeito que é controlado nosso goleiro e o Kahneman ficando louco, se rolar um gol, acabou o jogo, cara. Sejamos realistas. Mas aí vai ter o Jeromel. E assim, vai ter o Jeromel. E essa consciência de que pode levar um gol, acho que é importante, né? Porque assim, a gente corre risco, claro, de sair atrás do placar e tomar um gol não é nenhum desastre, né? Então, tomando um gol, na pior das hipóteses, a gente não ganha no tempo normal, leva o jogo para os pênaltis e a gente tem o glorioso Paulo Vitor, pegador de pênaltis maravilhoso e decisivo. Contra o melhor pegador de pênaltis por muito tempo no Campeonato Espanhol, né? Com 50% de aproveitamento. Então... Não que ele jogue em futebol. Mas assim, eu acho que nós como torcedores, a gente inventa algumas coisas no futebol, que a história de não pode levar gol mesmo em casa, isso aí mais atrapalha o time do que ajuda, sabe? Tipo, eu lembro que até rolou uma enquetezinha que o que era melhor, ganhar de 4-3 ou empatar em 0-0. Gente, ganhar sempre, sabe? Azar que tu perde por gol fora de casa, tu tem que, vencendo, tu tem um empate do teu lado. O Grêmio tem, bem ou mal, o Grêmio tem um empate em 2-2 em diante e o Grêmio tem a vitória. Não foi um placar, poderia ter sido um placar horrível, não foi? Sabe? Não é porque tomou um gol que acabou. Só que, tipo, a galera vai ter que jogar mais, vai ter que ter gente entrar em campo, tipo, o Luan vai ter que jogar mais, o Everton vai ter que jogar muito mais. Vamos admitir, o Everton teve a vitória pessoal, mas ele teve uma participação bem apagada. Eu acho que o Tardelli, ele se atrapalhou, Cara, eu acho que ele chutou o quê? 2, 3 vezes a gol no jogo inteiro. Por aí. Isso é muito complicado. Outra coisa que me irritou, não querendo voltar ao assunto anterior, mas que eu acho que vai ter que ser acertado pro próximo jogo, é a falta de participação defensiva do Luan. Não é uma característica dele, a gente sabe disso.
Mas só que hoje em dia, no futebol moderno, é inaceitável que tu pegue um jogador que esteja jogando ali no meio campo, na faixa central, que não ao menos atrapalhe a jogada do William Arão, que é um casca, que é talvez o único cara muito ruim do time do Flamengo seja o William Arão, que acaba sendo levantado pelo time do Flamengo que tá em boa fase, mas ele é horrível. E o Luan não conseguir pressionar o William Arão é algo que eu não admito, cara. Dá para o cara sair um pouco daquela característica que ele tem de cadenciar jogo, de ser um cara lento, e tentar ao menos pressionar a saída de jogo dos caras. Ou falar pro Tardelli fazer isso, cara, porque alguém tem que fazer. Não dá pra deixar os caras jogarem do jeito que jogaram, que nem o Robson falou. Se deixa jogar, se tiver frouxo no meio, fudeu. E se o Luan entrar do jeito que ele entra e não tiver alguém pra estar marcando, fudeu. Até aquele terceiro gol anulado do Flamengo ilustra bem isso que você tá falando, né? O Arão corre por alguns metros sozinho, o Luan tá a alguma distância ali só assistindo o lance acontecer, nem esboça algum tipo de reação, e o Arão entra, faz o cruzamento, o Gabriel faz o gol. Era responsabilidade única e exclusiva do Luan? Não era, mas é isso que você está falando, Nilton. A gente precisa que o Luan participe, como acontecia, por exemplo, lá em 2016, quando o Luan era o suposto falso 9 e o Douglas é quem jogava mais avançado, com o Luan recompondo. O Luan nunca foi combativo defensivamente, mas pelo menos recompunha, como recompôs no segundo tempo lá contra o Flamengo também. Agora, combatividade a gente não pode esperar dele, mas pelo menos aquela primeira linha de defesa do meio campo para a bola chegar um pouco mais amaciada ali para o Michel e para o Matheus aí sim fazerem o combate, né? Senão eu vou ter que me obrigar a concordar com o Farsi. Vamos ter que botar o André pra trabalhar tipo um Giroud canista, marcando a galera no meio campo, cara. Não tem jeito. Não, mas eu começaria com o André. Olha, eu não. Cara, eu odeio estar falando isso. Mas talvez seja uma opção. O André tá entrando em campo para pelo menos ter uma marcação a mais, ter uma pegada, porque se a gente jogar frouxo do jeito que a gente jogou, não vai dar. Recuperar a bola lá na frente, né? É um negócio. Tem um time como o Flamengo que tem meio de campo e um ataque tão forte, né? Tem que recuperar a bola quando ela tá saindo da defesa. Do jeito. E na minha visão, para bater um time como o do Flamengo, a gente precisaria de jogadores com características fortes ali naquele meio campo, porque o time deles é fisicamente fraco. Tem ali Everton Ribeiro, Arrascaeta e quem sabe só o Henrique e o Gabigol sejam muito fortes que conseguem encarar uma dividida. Mas o próprio Gerson é um cara que bola em cima, ele vai largar a bola. Se o Grêmio tivesse um 5 que tivesse força para seguir esses caras dando em cima, vai dar certo, mas infelizmente o Michel não tem capacidade disso. E o Matheus também não tem físico para isso. E daí a gente fica sem tempo para encarar ninguém no meio, né? Eu sinto falta daquele jogador motorzinho no meio campo, que é aquilo que talvez a gente imagina que o Matheus, ou espera que o Matheus pudesse ser, aquele cara que corre o campo inteiro, combatendo, intenso o jogo todo, mas que a gente não tem. A gente não tem, na verdade, nenhum jogador que a gente possa olhar e dizer que tem essa característica hoje, né? E naquele time de 2017 campeão, você tinha no Arthur esse jogador intenso que corria o campo todo, você tinha no Ramiro esse jogador também que corria o campo todo, e bem ou mal, aí não vamos falar em questão técnica ou enfim, de individualidade como um todo, mas que cumpriu o corredor ali, que era o caso do Fernandinho na esquerda. Pelo menos ele entendeu a tática e estava se dando 100%, né? Sabia que era talvez a única oportunidade que tinha. Vocês não acharam o Alisson fisicamente abaixo nos últimos jogos? Muito abaixo. Não fez o corredor, cara. Ele ficava mais isolado no ataque. Porque ele tava com dores, né? Voltando de lesão. E eu não sei, pode ser uma impressão, pode ser só um chute, mas eu não sei se ele tá bem, assim, em condições de jogo atualmente. Porque eu achei ele contra o Flamengo bastante fisicamente abaixo mesmo, sem correr, sem a vitória pessoal, participando muito pouco na marcação, o que não é normal. O normal é o Alisson ajudar na marcação. O Alisson tem os seus problemas, óbvio, mas ele, na medida do possível, tenta fazer esse papel de motorzinho, ir, voltar, ajudar na marcação, aparecer no ataque.
Eu não vi isso, eu vi um cara super perdido. Eu vi um cara super perdido em campo. Que nem participou das bolas paradas, que é uma das características dele, né? Bola parada é o caos, né? Quando o Luan volta, parece que a gente reina o escanteio curto e, enfim, aquele negócio, a gente demora uma eternidade para chegar na área e quando chega tem aquele toquezinho que, assim, convenhamos, eu não, puxando pela memória aí de todo esse tempo de Renato, eu não consigo lembrar de gol originado em lance desse tipo e o Grêmio segue insistindo, em especial com a volta do Luan para a bola parada, uma vez que o Alisson passou a ser um cara importante da bola parada. A gente teve alguns lances de gol aí em cruzamentos dele, mas aí não personificando no Luan a culpa, mas também de certa forma, né, que depois que o Alisson deixou de ser o cara da bola parada, a gente voltou a ter vários e vários lances aí com o glorioso escanteio curto. Ô Robson, eu discordo de ti um pouco, cara, porque eu acho que essa jogada do escanteio curto ela é importante, assim. Principalmente para fazer o oponente duvidar, para deixar ele meio fora de guarda, sabe? Se ele acha que toda bola vai vir um bico para a área, ele vai se fechar todo dentro da pequena área. Se ele não sabe, se de repente não vai vir uma jogada curta, se não vai vir alguma coisa, sabe? Esse elemento de colocar dúvida na cabeça do adversário é muito importante. E o escanteio curto ajuda. Eu concordo com isso, Jason. Só que sim, isso eu acho usar ele meio sabe? seguido, sim, quer dizer, usar ele meio seguido que é o problema. Exato. E o Luan não tem que cobrar escanteio, puta que pariu. O pessoal tem que entender que ele não é um bom cobrador de bola parada. Isso é uma mentira. Sempre foi. O Luan acertava uma falta por ano e cobrava 2, 3 escanteios por ano, geralmente no gauchão, com os caras que não sabem marcar. Essa que é a grande realidade. Pro cara que cobra todo escanteio, o aproveitamento dele é ridículo. É ridículo. Eu não entendo como nunca viram isso. De falta ele tem um bom aproveitamento, cara. Ele fez alguns gols na carreira dele de falta. Mas... Newton, a média dele é 1 gol de falta por ano. Tu pode olhar. Eu tô olhando aqui. Assim, no melhor ano dele, na melhor época dele, eram 2 gols de falta por ano. Cobrador de falta não pode ver de 2 gols de falta por ano, puta que pariu. Hoje em dia mudou, né? Infeliz ou infelizmente, gols de falta se tornaram realidade, né, cara? Mas eu concordo contigo, se for pegar e bater de frente com o Jean-Pierre, por exemplo, o Jean-Pierre é um batedor muito melhor de falta. Nem em comparação. Toda a vida. O Jean-Pierre bateu bem menos faltas e tem um aproveitamento bem maior. Tanto de bolas mais perigosas quanto de realmente fazer o gol. Mas aí a gente cai na questão que vocês mencionaram, né? Talvez o Luan, assim, na bola frontal hoje, sem o Jean-Pierre, quem bateria se não o Luan? E no lance de escanteio, por exemplo, talvez aí seja de fato uma questão física do Alisson que faça com que a gente esteja voltando a ter o Luan como dono da bola parada. Embora eu não acredite que seja só isso, né? Até porque, né, mesmo em outros momentos com os dois jogando, o Luan era quem geralmente tomava conta da bola parada, seja de levantamento ou frontal mesmo. É o carteiraço, né, cara? Exato, e é mais uma vez aquela situação que a gente falava, né? O esperar, a gente tá sempre esperando, quer personificar o herói, e o Luan é isso que a gente enxerga nele, né? A gente vê no Luan o cara que daqui a pouco vai aparecer, tá sumido, que vai fazer uma jogada genial e vai tirar um coelho da cartola. E tá difícil depender do Luan ultimamente. Vocês viram a campanha que rolou antes do jogo contra o Flamengo sobre o Luan? Da internet inteira tratando o Luan como um deus, como um craque, como está voltando o rei da América. Eu vi isso. O retorno do rei. Gente, aquilo foi vergonhoso. Pelo amor de Deus, aquilo me deu uma vergonha alheia tão grande das pessoas. Eu vou estar dizendo, vocês não assistem o jogo do Grêmio? Em quantos momentos da vida do Luan ele foi esse craque? Sabe? Pelo amor de Deus, o cara jogou muita bola na Libertadores em 2 jogos. O jogo contra o Fluminense, o jogo contra o Barcelona de Guayaquil lá e o jogo contra o Lanús lá. Por esses 2 jogos que ele ganhou o prêmio de melhor da América. O resto da Libertadores dele foi, olha, bastante mais um.
como o jogo contra o Flamengo é lá também, quem sabe ele resolva agora disso. Cara, eu entendo o torcedor. Exato. Mas assim, além do pensamento positivo, só... Mas fugindo um pouco da questão do negativo e de todo, o que dá pra gente destacar desse jogo que foi contra o Flamengo inicial? Eu trouxe essa discussão porque eu achei o jogo do Cortez muito bom. E, enfim, pra quem sempre critica o Cortez, achei que ele fez um jogo bem decente dentro das circunstâncias dele. Não, foi bom. Pra mim foi o melhor em campo no primeiro tempo, se é que dá pra dizer que fez o melhor em campo. E durante o segundo tempo ele era uma presença defensiva importante. Ofensivamente não dá pra exigir muito dele, né? Que em algum momento da carreira dele ele esqueceu de jogar. Mas... Vocês não veem que nós quase presenciamos um Cortez cruzar e o André meter de cabeça. É verdade. Aquela bola passou muito perto. Foi uma pena que ela não entrou. Ia ser... Não ia dar certo. O mundo ia parar, ia voltar ao espaço-tempo, sua continuidade normal, a gente ia perceber que tá numa realidade paralela, porque isso não ia ser bacana, cara. Cortez cruzando pro André fazer gol, as consequências poderiam ser enormes, né, cara? Tá louco, não, né? Mas Então, enfim, eu só levantei esse ponto sobre o pessoal, porque eu acho que o pessoal tem que entender um pouco mais o Luan como o cara que ele realmente era, e não como o cara que a gente tá tentando inventar, sabe? O Luan sempre foi, desde que ele surgiu no Grêmio, ele sempre foi um cara de muito altos e baixos, né? Ele sempre era um cara que jogava muito um jogo e desaparecia em outros dois, sabe? Eu entendo a torcida procurar um cara, mas, gente, não o Luan, sabe? Se é pra fazer isso, façam isso com o Everton, que é um cara que é bem mais constante que ele, apesar de ter sofrido nesse último jogo. Mas aí é o aspecto do torcedor mesmo, emocional da coisa, né? É mais uma vez aquilo que a gente já falou, de querer encontrar, esperar que surja um herói, e que muitas vezes esse herói acaba sendo aquele cara que a gente menos espera, um Cícero, um Fernandinho da vida, né? Exato. Então, galera, esse foi o pós-jogo Grêmio e Flamengo. Algumas tristezas, pouca esperança, discutimos muito sobre o que aconteceu no jogo, sobre o que pode vir a acontecer. Quinta-feira que vem gravaremos o próximo podcast para ser publicado no final de semana, com um pré-jogo da volta, com alguns integrantes que com certeza repetirão presença e alguns convidados especiais. Quero agradecer ao Robson pela presença, ao Lucas, ao Jason. Por favor, deem um adeus aos nossos caros ouvintes. Jason, manda um abraço aí pra quem tu quiser, pra tua mãe, pra Xuxa. É isso aí, galera. Valeu. Um abraço pra minha mãe, pro meu pai, pro Jaspion, principalmente, pro Ultraman, pros Cavaleiros do Zodíaco, toda essa galera que ajudou a proteger a Terra das forças do mal. Valeu. E que o bem vença, né, cara? Já que dessa vez o bem é o Grêmio e o Flamengo é a personificação do capital destruindo o futebol. Exatamente. Lucas, um abraço pra quem você vai mandar? Eu vou mandar um abraço, entre aspas, pra minha namorada, noiva Gabi, que tava de aniversário ontem. Então, feliz aniversário e, bom, feliz 2020 também pra todo mundo. O cara já tá se despedindo do dramático, ano, né? dramático. Adeus. Robson, suas saudações vão para quem? Show, Newton. Valeu, um abraço pra vocês aí, gurizada, e um abraço também pra aqueles amigos nossos que acreditam no retorno do rei, e você sabe de quem eu falo, né, Newton? Um grande abraço aos nossos amigos que mantêm a esperança, pois a minha está em falta. Nessa dramaticidade eu me despeço. Meus ouvintes queridos, estejam ligados, pois teremos novidades semana que vem. Esses formatos diferentes irão acontecer, teremos formatos mais criativos ainda, algumas análises táticas específicas, teremos surpresas, fiquem ligados e até a próxima, galera. Tchau, tchau!